Boa tarde, povo lindo, povo maravilhoso dessa mentoria. Bem-vindo, família do nosso canal do YouTube, nosso canal Família dos Pastores. Nós estamos no nosso 11º vídeo da mentoria, Esposa de Excelência. Estamos caminhando, né, gente? Olha, nós já estamos há mais de um mês, né, falando sobre esse assunto, 2 aulas por semana. E hoje nós chegamos numa aula que tem um tema, assim, daqueles, ou melhor, do jeito que vocês estão esperando. Eu tenho certeza que essa aula, acho que ela vai ser uma das aulas mais assistidas, né? Talvez por causa do tema que a gente vai tratar aqui hoje, vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a intimidade do casal, vamos falar um pouco sobre sexo diante da visão da Bíblia. Então senta, pega o balde de pipoca, prepara tudo aí, bora maratonar aí no Netflix da pastora. Outro dia alguém falou comigo assim, Rafa, eu ligo a televisão, coloco no YouTube, aparece você lá grandona. Eu fico maratonando um monte de vídeo. Olha que delícia! É vídeo de receita, é vídeo da família, é vídeo de live e por aí vai. Gente, é bom demais, né? Poder ter a plataforma aqui para construir com vocês um canal de comunicação, né? A gente poder estudar mais sobre as coisas de Deus e compartilhar também um pouco daquilo que eu e a minha família temos vivido. A gente posta um pouquinho da nossa rotina, né? Da nossa vida particular, mas principalmente, nosso ponto principal aqui é inspirar vocês na caminhada cristã, é compartilhar os ensinamentos da Bíblia, aquilo que a gente crê, né, a nossa fé em Jesus, a nossa fé na palavra de Deus e dividir as nossas experiências com vocês. Confesso para vocês que falar sobre esse assunto não é fácil, né? Antes de eu começar o vídeo, eu estava aqui orando, pedindo ao Espírito Santo um direcionamento, né? E uma visão mesmo espiritual e para que ele me conduzisse de uma forma muito didática, muito clara, né? Dentro daquilo que ele quer trazer para você, né? Cada um que for assistir esse vídeo precisa ouvir algo diferente, né? Não tem como a gente generalizar um assunto que é tão íntimo, é tão particular, até porque cada pessoa carrega uma história de vida, cada pessoa, né, tem uma perspectiva. Então a gente tenta ser, como se diz, encontrar um ponto de equilíbrio para que a palavra possa falar com todo mundo. Começar compartilhando um pouco, né, sobre a minha vida, a minha história, a história do pastor Pedro, né? Nós, esse ano de 2024, vamos fazer 10 anos de casados, né? No final do ano, em novembro, a gente faz 10 anos de casado. E glória a Deus, porque aqui tem nos sustentado o Senhor e a gente tem, né, podemos falar, né, com muita alegria no nosso coração, que nós vivemos aí 10 anos de uma história muito linda, de uma história muito feliz, né? Não que durante nesse período de felicidade a gente não tenha tido momentos de conflitos, a gente teve muitos, gente, nossa. Olha, se eu puder compartilhar com vocês uma coisa pega um casal casado e coloca eles juntos para trabalhar dentro da mesma empresa e você vai ver o que é um casamento à prova de balas, né? Nesse processo aí dos 10 anos de casada, a gente montou um negócio e esse negócio cresceu e a gente trabalhou juntos, né, durante muito tempo. E eu e o pastor Pedro, a gente passa 24 horas do dia junto há muitos anos, né? Isso não é algo de agora, a gente já vive, desde quando a gente se casou, os primeiros 4 anos de casado, o Pedro trabalhava no Banco do Brasil, e ele saía na parte da manhã para trabalhar, mas 2 horas ele estava em casa, e quando eu casei, eu comecei a empreender no ramo da confeitaria, e ele sempre trabalhou comigo, sempre me ajudou. Chegou num ponto que a empresa cresceu, ele precisou pedir demissão do trabalho para poder estar comigo o tempo todo. Mas a gente sempre fala que nós temos um casamento onde nós passamos 24 horas do dia juntos. Então, tem pessoas que são casadas, mas às vezes um ou outro viaja trabalhando. Então, se encontra às vezes só no final de semana, 3 vezes por semana. Né? Tem pessoas que trabalham o dia inteiro fora, só encontra à noite. É diferente da nossa realidade. A nossa realidade a gente acorda juntos, a gente toma café juntos, a gente leva os filhos para a escola juntos, a gente faz almoço juntos, a gente vai no supermercado junto, a gente trabalha junto, a gente cuida da igreja junto, a gente está em casa junto, a gente limpa a casa junto, a gente cuida dos filhos junto, tudo é junto. Então, isso coloca o nosso casamento num nível diferente de alguns, porque tem casamentos que as pessoas passam a maior parte do tempo separados e passam algumas horas do dia juntos, né?
Então, acorda, cada um vai trabalhar num lugar diferente, passa o dia todo de volta, 7 horas da noite tá em casa, né, mas passa pouco tempo, tá dormindo. Então, a gente tem essa questão, né, acho que talvez foi um propósito de Deus mesmo, fazer com que a gente estivesse juntos esse tempo todo, para que hoje, né, enquanto líderes espirituais, a gente tivesse história para contar. Acho que essa é talvez o grande propósito de Deus, é que nós somos obrigados a conviver muito. E a convivência excessiva, né, de pessoas diferentes, em alguns momentos gera conflito, né? E a gente teve que aprender a lidar com esses conflitos, a gente teve que aprender a fazer dar certo, né? Eu sou muito diferente do Pedro, o Pedro é muito diferente da Rafa, nós temos temperamentos diferentes, nós tivemos criações familiares diferentes, e tem como dar certo? Tem como dar muito certo, né? Nós somos muito amigos, nós somos muito parceiros, nós levamos um casamento fiel à palavra de Deus, então Cristo é a base, né? Então, quando vem momentos desafiadores, a Bíblia precisa entrar em questão para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que a gente não se perca, né, daquilo que Deus tem, porque tem hora que a carne quer falar mais alto, nós somos ser humano, né? Tem que lembrar disso, que aqui corre versículo bíblico, não é que corre sangue. Então, quando o bicho pega, que o temperamento se eleva, a gente precisa lembrar que a base é Cristo, né? E por ser Cristo, a gente se cala, a gente pondera, a gente passa a ter mais paciência, a gente é mais amável numa resposta, a gente é mais tolerante quando algo não sai do jeito que a gente quer, porque Cristo é o centro do casamento. Eu e o pastor Pedro, nós nos casamos, eu tinha 25, eu tinha 24 para 25 e o Pedro tinha de 25 para 26, porque nós casamos em novembro e o Pedro fez aniversário um mês depois, então ele casou com 25 em novembro, mas 30 dias depois ele fez 26, então ele estava quase já mais nos 26. E eu casei com 24, mas eu fiz 25 em janeiro, 2 meses depois eu fiz aniversário. Então, nós dois nos convertemos, né? A gente foi criado dentro da igreja desde criança, os nossos pais nos ensinaram o evangelho quando a gente ainda era criança. E com 11 anos eu fiz a minha escolha pelo batismo e eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu passei toda a minha infância, adolescência e juventude dentro da igreja, dentro da palavra de Deus. O Pedro, a mesma coisa, foi criado dentro da igreja desde pequeno, com 12 anos ele foi ao batismo, ele confessou Cristo como Senhor e Salvador e passou toda a sua adolescência e juventude dentro da igreja. E sendo criados dentro da igreja, por que eu tô entrando nesse assunto? Porque sendo criados dentro da igreja, com a doutrina da igreja, diante da palavra de Deus, nós aprendemos, enquanto a gente ainda era muito novo, que o sexo ele foi guardado para o casamento. Então, nós dois nos casamos virgens, né? Então, a gente nunca tinha tido relações sexuais antes do casamento, e eu fui a primeira namorada e mulher do Pedro, Pedro foi meu primeiro homem, então a gente nunca teve relação sexual fora do casamento, né? A gente não conhece uma experiência diferente. Então, eu estou trazendo isso como o início, né, da nossa aula, para vocês entenderem um pouco sobre nós, né? E foi uma escolha por Cristo, gente. Isso falar que a gente não teve oportunidades, falar que, né, que a gente poderia ter tomado um outro caminho, podia sim, né? Nós vivemos num mundo como você também viveu e vive, e só que o diferencial é que nós fizemos uma escolha por Jesus. Eu fiz com 11 anos no meu batismo e o Pedro fez com 12 no batismo dele. E ali a gente não fez um teatro, né? A gente não fez algo religioso. Ali nós fizemos uma aliança com Deus, né? E quando nós fizemos essa aliança, nós sabíamos que nós teríamos que estar disposto a obedecer em tudo. Porque a Bíblia diz que se você cumpre a lei e deixa de cumprir uma, é como se você tivesse não cumprido nada. Então, eu vejo que dentro da igreja, né, muitas pessoas se comprometem a parar de fumar, parar de beber, né, não vou mais em festas profanas, eu não pulo mais carnaval, eu não celebro mais coisas, né, que vão desonrar a Deus, mas namoro dentro da igreja e tenho relações sexuais dentro da igreja. Então, isso é uma realidade, né? Eu vejo pessoas assim que abriram mão de coisas pesadas por Cristo, né? Saíram de vícios de droga, vícios de coisas assim pesadas, mas quando começam a namorar não conseguem resistir ao ato sexual dentro da igreja. Gente, eu não estou falando de quem não está dentro da igreja e que tem um relacionamento sexual dentro do namoro, né? Enfim, estou falando de quem é cristão.
Eu estou falando de quem conhece a palavra, de quem já fez uma aliança com Cristo e que não consegue levar um namoro santo. Talvez eu vou falar, é raridade encontrar alguém que consiga se guardar para o casamento. Porque dentro da própria instituição religiosa, ainda que a pessoa saiba que ela tem que esperar, ela não consegue, né? Então é comum a gente escutar jovens namorando dentro da igreja e que tem práticas sexuais no namoro, ainda que eles saibam que isso é pecado, ainda que eles saibam que a Bíblia nos ensina que o sexo foi guardado para o casamento. Vale a gente ressaltar aqui que todo mandamento bíblico, e eu acho que as pessoas precisam aprender a olhar para os mandamentos com essa perspectiva. Todas as vezes que Deus se posiciona com um mandamento, com uma regra, todas essas regras ela é para nossa própria proteção, né? A gente, talvez por não conhecer como o mundo espiritual funciona, não saber como que os demônios atuam na vida das pessoas e quais são as legalidades que a gente dá para esses demônios agirem na nossa vida, por falta de conhecimento o povo perece, isso é uma verdade, né? Então, sempre que Deus coloca mandamentos, ele fala, não faça isso, não faça isso. Ele está nos protegendo. E no caso da vida sexual, é exatamente isso. Quando Deus fala que o sexo foi feito para o matrimônio, que nós devemos esperar para o casamento, isso é uma proteção de Deus sobre nós. Por quê? Porque toda pessoa que você faz, que você tem um ato sexual, no mundo espiritual, você se torna uma só carne com ela. Então, vamos lá, se você já teve relações com 10 pessoas, vamos colocar aí com 10 pessoas, você tem vínculos espirituais com as 10 pessoas, né? No mundo espiritual é como se você ligasse ao corpo dessa pessoa no mundo espiritual e espiritualmente vocês estão vinculados um ao outro. Agora você imagina se você sai fazendo, né, tendo relações com tantas pessoas e no mundo espiritual você vai tendo, né, vínculos e sofre setas espirituais, sofre consequências espirituais por causa dessas ligações. Então Deus ele estava nos guardando quando ele fala, olha, se guarde para o seu companheiro, para a sua companheira, honre o matrimônio, né, que o leito conjugal seja sem mácula, que vocês possam desfrutar da bênção do casamento. E eu posso falar para vocês de alguém que hoje lida com infinitas histórias, né, eu escuto histórias de todos os tipos que você pode imaginar, e de uma pessoa que foi criado dentro da igreja e que fez a sua escolha por esperar pelo casamento e que depois de 10 anos de casado, eu tô aqui para compartilhar um pouco daquilo que eu tenho experimentado, né, com a maturidade e pela visão bíblica, né, com aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, eu compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência, porque hoje eu colho frutos da obediência. Eu posso dizer que o meu casamento, ele é poupado de muitas ciladas do inferno. O meu casamento, ele é poupado. A gente não sofre coisas que pessoas sofrem, né? Tem gente que fala assim, mas isso não acontece com você? Não, não acontece. Ah, mas você nunca pensou? Não, nunca pensei. Ah, mas você nunca sentiu? Não, nunca senti. Então, existe, de fato, uma proteção, existe algo que é diferente, porque a gente não teve vínculos passados, né? E eu vejo hoje, trato de muitas pessoas que têm vários traumas, vários bloqueios por causa de relacionamentos passados, né, de alianças que foram feitas no mundo espiritual, e a pessoa não entende pela essa perspectiva porque ela não tem conhecimento do mundo espiritual, mas é muito claro para mim quando alguém me conta uma história, eu já sei aonde está a raiz daquele problema, né, que muitas das vezes não está aqui, está lá atrás, né. Então, nós esperamos pelo casamento, honramos a Deus no casamento, e 10 anos depois nós temos, né, nós podemos falar que nós colhemos frutos de uma vida sexual abençoada por Deus, né, de um relacionamento onde eu e o Pedro nós somos muito livres nesse assunto, somos muito felizes nesse assunto, porque escolhemos a obediência, né? E uma frase que eu falo em todas as minhas lives, aonde eu pego um microfone, onde eu tenho a oportunidade de falar, quem me acompanha sabe, eu bato na tecla. A obediência gera bênção e a desobediência gera maldição. Eu gosto muito da área do conhecimento e do ensino e talvez pelo dom que o Espírito Santo me deu, eu creio que o Senhor me deu o dom do conhecimento da palavra. Eu amo estudar, eu amo aprender. E desde que eu me converti, desde os meus 14 para os meus 15 anos, eu comecei a ler, né, livros cristãos
e já maratonei muito livro, né? Eu tenho uma prateleira aqui recheada de livros e antes de me casar, eu sempre tive o sonho de casar. Antes de me casar, 10 anos antes de me casar, eu comecei a me preparar para o casamento. Então, eu era solteira, mas eu estudava sobre a vida do casal. Então, eu já li muitos livros sobre finança no casamento, para que quando eu casasse, o dinheiro não fosse uma pedra de tropeço para mim e para o meu marido. Eu estudei muito sobre comunicação no casamento, para que quando eu me casasse, eu soubesse expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu sou. Eu li muitos livros sobre amizade no casamento, sobre sexo no casamento. Então, quando eu me casei com o Pedro, eu já tinha 10 anos de conhecimento teórico, não tinha prática. Mas eu entrei no casamento muito madura para o casamento. Eu entrei no casamento com muito conhecimento sobre o assunto casamento. Porque ainda que eu não tinha sido casada, eu tinha aprendido com experiências de outras pessoas através dos livros, através de pregações, através de congressos. Eu sempre fui muito curiosa para aprender antes de viver. A maternidade foi a mesma coisa. Antes de gerar um filho, eu estudei muito para ser mãe. Então, quando os filhos vieram, eu não fui pega de surpresa em noites em claro, com amamentação, com criança chorando. Eu já esperava por isso, porque eu me preparei antes de ter o filho. Então, tudo na minha vida, eu busco o conhecimento antes da prática. Porque quando a prática vem, eu já estou 50% do caminho andado. E eu falo que eu entendo que isso é sabedoria, né? A pessoa sábia, o livro de Provérbios fala que o sábio, ele olha para a experiência do outro e aprende com ela. Então a gente não precisa errar para aprender. Se você for sábio, você busca o conhecimento, para você não ter que passar pelo problema, para você não ter que sofrer para aprender, né? Diante disso, minha pergunta para você é: quanto conhecimento teórico você tem sobre a vida sexual, né? Quantos livros você já leu sobre esse assunto? Você já leu algum livro? Eu não estou falando de livro de conto erótico, não, gente. Porque tem gente que fala assim, minha adolescência inteira eu ficava lendo contos eróticos. Não, não é sobre isso, não. Eu li os 3 livros dos 50 tons de cinza, também não é isso, não. Eu estou falando sobre conhecimento sexual diante da Bíblia. Gente, existem tantos livros bons. Lá na minha loja eu tenho uma seleção de livros sobre vida sexual, porque muitas pessoas têm vergonha de falar sobre esse assunto com outras pessoas. Mas o livro é alguém falando com você no silêncio, né? Só você tá lendo, você não precisa ficar com vergonha. Então existem muitos livros bons, né? Se você tem dificuldade nessa área, depois você entra lá na página da loja, eu sempre estou divulgando, né, livros que vão trazer uma visão bíblica, né? Que você não vai estar pecando contra Deus, que você não está fazendo algo imoral. E o sexo, ele é bênção de Deus, feito para o casamento, né, gente? Ele não é feito fora do casamento, mas para o casamento ele é bênção de Deus. E a Marta traz aqui no nosso livro, no capítulo 11, que nós estamos falando sobre responsabilidade da esposa. Então é nossa responsabilidade a área sexual. Não que não seja também do marido, mas aqui nós estamos falando para mulheres, né? Então é sua responsabilidade gerenciar a vida sexual do seu casamento. Será que você tem feito isso com muito bom humor, com muita alegria? E agora eu vou pegar a palavra-chave, com muita disposição. Como que está a sua disposição, mulheres casadas, sobre a área sexual do seu casamento? Ai, Rafa, fala isso não. Falo. Quero que você coloque de 0 a 10. Vamos ver seu termômetro aí. De 0 a 10, me dá uma nota. De 0 a 10, como está a sua dedicação, o seu humor, a sua boa vontade, o seu empenho na vida sexual do seu casamento? Por quê? Porque é sua responsabilidade gerenciar seu tempo, sua energia, seu humor, para que a vida sexual esteja top. Do mesmo jeito que você se preocupa com a sua alimentação, do mesmo jeito que você se preocupa com o seu exercício físico. E eu gosto de usar o exemplo do exercício e da alimentação, gente, porque eu acho a galera do fitness muito disciplinada. Eu acho assim, a galera do fitness, eles têm uma disposição. Gente, eu ando com pessoas que levam marmita de comida para um aniversário. Se isso não é uma disciplina, não sei o que é disciplina.
A pessoa vai para um evento, vai para uma festa, para algum lugar que ela sabe que ela corre o risco de comer algo que vai sair fora da dieta. O que ela faz? Ela prepara um dia antes a marmita, a lancheira, aonde ela vai, ela leva tudo em vasilhinha, tudo separado, tem horário para comer cada coisa. Ou a pessoa tem uma dedicação, uma disposição que é fora do normal. Ela faz a compra, ela pica tudo antes, ela deixa tudo pré-pronto. Tem mulheres que tiram um dia da semana para preparar a refeição da semana toda. Se isso não é dedicação e disciplina, eu não sei o que é. Então, o povo acorda 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para fazer exercício físico, para fazer uma caminhada. Não, é porque se eu não acordar às 5, eu não tenho tempo, porque a minha agenda é muito lotada. A pessoa se dispõe a acordar no frio, chovendo, de noite, para não perder a disciplina do exercício físico. Então, é esse tipo de dedicação que eu estou querendo trazer aqui, porém, usar essa mesma disposição, essa mesma entrega, esse mesmo compromisso sobre a sua vida sexual. Porque o grande problema, e talvez o X da questão é que na hora que nós temos que lidar com o sexo dentro do casamento, falando isso para mulheres, ai, eu tô muito cansada, ai, eu tenho filho pequeno, ai, não tá dando tempo, ai, é porque a nossa vida é muito corrida, ai, é porque eu não gosto, ai, é porque eu tô desanimada, ai, é porque meus hormônios. A gente tem muitas coisas para jogar, para justificar, né? Eu escuto da boca das mulheres tantas justificativas, eu fico quietinha só escutando, eu sento e fico assim, ó, só escutando. É que agora eu tenho bebê, né? Você já imaginou, você acha mesmo que Deus mandaria um filho que é colocado diante da Bíblia como uma herança? O filho é uma herança de Deus. Você acha mesmo que Deus colocaria um filho para ser uma pedra de tropeço no seu casamento? Deus te daria um filho que é para ser bênção no seu casamento. Você acha que Deus te daria esse filho para que ele destruísse seu casamento? Jamais. Jamais. Então, para de usar o seu filho para fazer com que uma lacuna entre você e seu marido, porque agora tendo um bebê, porque agora acordando nas madrugadas, porque eu estou muito cansado. Vamos lá, pessoal, nós vamos ter que repaginar isso. Né? Nós vamos ter que pegar essas justificativas todas, colocar dentro da caixinha e fechar essa caixinha e pôr de lado. Agora, eu quero que você abra sua mente. Você não vai conseguir aprender algo de Deus para o seu coração, principalmente aquilo que você vai ter que mudar, se você trazer justificativas em tudo que eu falar. Porque tudo que eu falar, mas é porque a minha vida é assim. Rafa, mas você não conhece a minha história. Rafa, mas eu já passei tal coisa. Então vamos lá. Pega tudo que é justificativa, coloca numa caixinha, senão a gente não consegue ter um diálogo. A gente não vai conseguir narrar o que a Bíblia diz sobre intimidade dentro do casamento e aquilo que é responsabilidade sua, se tudo que eu pontuar você tiver uma justificativa para me responder. A Marta compartilha no início do capítulo sobre a experiência da filha, que ia se casar e que ela teve a oportunidade de sentar com a filha e conversar sobre sexo com a filha dela. Se você tem filhos de adultos, né, filhos que vão casar, tragam os assuntos de sexualidade para dentro da sua casa, converse com os seus filhos. Não deixe o sexo ser um tabu entre você e seus filhos, não, né? A criança sai dessa fase infantil, entra na fase pré-adolescente, aí com 10, 11 anos. Você precisa sentar, conversar com esse filho que ainda é tão pequeno. Na nossa cabeça, uma criança de 10 anos é criança, mas com 10 anos, na escola, já está se falando dos assuntos, né? O corpo começa a mudar. Então é hora de você sentar, apresentar para esse filho, para essa filha, as partes sexuais, né? Como funciona, né? O que representa a parte sexual do menino, a parte sexual da menina, né? Como que acontece a transformação da puberdade. Não deixe o seu filho descobrir isso lá fora. Não deixe o seu filho aprender isso na televisão. Não deixe o seu filho aprender isso em revista. Não deixe o seu filho aprender isso na roda de amigos. Seja o primeiro a falar sobre esse assunto com os seus filhos. Então, aí, a partir dos 10, 11 anos, já é uma idade onde você pode sentar com o seu filho, sua filha, e apresentar isso para eles. E quando o seu filho estiver adolescente, jovem, tem assuntos sobre sexo como algo natural dentro da sua casa, né? O sexo, ele não precisa ser um tabu, não precisa ser um motivo de vergonha, porque se ele não aprender com você, ele vai aprender na rua. E talvez ele pode aprender com pessoas erradas, né? Com valores errados. E nós que somos cristãos, nós temos Cristo como a base da nossa vida, os valores de Deus são a base da nossa vida.
Então a gente precisa ensinar da forma certa. E ela fala aqui que a filha dela ia se casar e que ela tem a oportunidade. E ela fica muito feliz de poder compartilhar com a filha sobre, né, esse assunto, né, e ensinar a sua filha a respeito do que Deus criou, que o sexo foi criado por Deus para o casamento, né? E ela traz aqui, ó, a relação sexual entre o marido e a esposa é uma dádiva de Deus para o prazer da intimidade física e a procriação da vida. Tudo que Deus criou é bom e a intimidade física entre o marido e a esposa não é uma exceção, tá? Então, quando Deus cria o sexo para você ter prazer com o seu marido, para vocês juntos terem mais intimidade, isso aproximar vocês, e viu Deus que isso era bom. É isso que a Bíblia diz. Deus criou tanta coisa e ele fala que tudo foi muito bom, inclusive isso, né? O mundo tem distorcido, tem pervertido aquilo que Deus, né, tendenciou como santo e reto. Então Deus faz o sexo para ser algo maravilhoso, mas a gente está vivendo uma cultura que está pervertendo essa ideia. O casal cristão possui o potencial de manter relações sexuais e continuar puro em pensamento, ações e motivos. Gente, nós somos crentes, somos cheios do Espírito Santo e faz parte, né, da nossa vida enquanto casal, a relação sexual, e nós recebemos um potencial, nós recebemos uma capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus para que as relações sexuais dentro do casamento seja bênção, seja puro, né? Que você pense no seu marido, que você pense na sua esposa, que os desejos que você sente um pelo outro seja top, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, isso é pecado. Não é pecado. Pensar no seu marido, desejar seu marido, isso é bênção de Deus, né? Suas ações, os motivos que você tem, as intenções, vêm de Deus. Então, para de subjugar a relação sexual dentro do seu casamento, para de achar que tudo é pecado, para de achar, sabe assim, a gente vê tanto tabu dentro da igreja, principalmente em igrejas muito tradicionais, né? Então, tem pessoas assim que nunca tiveram relações sexuais com o seu marido, com a sua esposa, com a luz acesa, sempre no escuro. Tem pessoas que contam as suas experiências assim, vestindo roupa, né? Nunca teve relações sem roupa, porque a pessoa tem vergonha, ou porque tem medo, e talvez porque acha que pode estar pecando contra Deus. Então, a gente precisa entender que foi o Senhor que criou, né, o sexo para o casamento. O que é profano? O que é imoral? Quando você usa aquilo que Deus fez para ser desfrutado enquanto marido e mulher, uma só carne, e adianta isso em namoros, né, em ficadas, quando entra a libertinagem, né, o livro de Gálatas capítulo 5 vai falar sobre a libertinagem, que é o uso daquilo que Deus criou para o marido e para a esposa de forma imoral, né? Então as pessoas, quando a gente fala que a cultura está corrompendo o sexo, é porque virou imoral. Então hoje você vê, né, a pornografia entrando. Eu quero falar um pouco sobre isso. A gente lida com muitos casamentos que têm problemas com pornografia, né, com problemas com masturbação. Então isso vira vício, né? E Satanás tem usado disso para corromper o casamento e para que marido e esposa não consigam se amar, não consigam ter prazer juntos por causa da imoralidade. Para entender a intimidade física como Deus planejou, temos de considerar a intenção original de Deus. Deus tem uma intenção original. Lá no início, Deus designou o sexo no casamento para uma intimidade física. Gente, eu vou falar, é como se o sexo fosse o chiclete que gruda, a massinha que gruda. Você já percebeu que um casal que fica muito tempo sem ter relação sexual, cada tempo a mais é como se entre eles houvesse um abismo. A comunicação fica mais distante, o olhar fica mais distante, a parceria, o companheirismo fica mais distante, né? A amizade fica mais distante. Então, quando Deus cria o sexo para a procriação, para que tivesse filhos e enchesse a terra e a vida continuasse sendo gerada, Deus também cria para que haja o quê? Unidade. Então, existe um propósito de Deus com a relação sexual que é unir, que é fazer com que vocês sejam íntimos, parceiros, companheiros, amigos, fiéis, cúmplices. O sexo, ele pega um e pega o outro e põe amor, disposição de querer o bem. Quando
você evita o sexo e você fica tempo sem fazer sexo, vocês começam a abrir um espaço entre vocês. E é como se vocês ficassem distantes. Então, tem às vezes pessoas que conversam comigo e falam assim, Rafa, é como se a gente fosse só irmão dentro de casa. A gente vive como amigo. Às vezes nem como amigo, porque o amigo, ele dá vida um pelo outro, ele tá junto, é brother, vambora. Você vê assim que às vezes nem é como amigo, é como conhecido, entende? Tem casal que assim, dorme em quartos separados, um na sala, outro no quarto, é filho no meio da cama. Quando você vai ver, é a relação que era para ser, eu vou trazer outra palavra que talvez vocês vão entender mais profundo, amantes. Existe uma diferença de um casal que é amante. Quando eu falo amante, eu falo no sentido de apaixonado, aquele casal que vibra, aquele casal que está em sintonia. É notório quando você vê um casal que está em sintonia. Eles conseguem conversar pelo olhar. Eles conseguem, um olha para o outro, eles estão tão em sintonia que eles conseguem decifrar um ao outro. Você percebe um casal que está em sintonia pelo olhar, pela maneira que eles têm de estar juntos. A frieza, você consegue perceber de longe um casal muito frio. Eles são frios. Eles sentam um do lado do outro, cada um senta assim. Imagina dentro de casa. Na frente das pessoas eles sentam friamente, se tratam friamente. Imagina dentro de casa. Então, quando Deus cria o sexo para o casamento, é como se Deus estivesse fazendo uma massinha, um chicletinho e colocando um ao outro grudado. Você pode perceber, as mulheres falam muito isso, né? Eu já escutei isso de muitas mulheres e eu já comprovei isso na minha vida. Quando as mulheres falam assim, dá uma namorada com o marido que você vai ver que ele faz tudo o que você quer, não é assim que elas falam? Eles falam assim, não, minha fica rindo de orelha a orelha. É dar uma namorada com o marido, que o marido fica bonzinho, ele pergunta se quer ajuda. Ô, gente, não é isso, porque quando tem a relação traz amizade, a relação traz corpo no corpo, a relação traz intimidade. Então, quando há esse distanciamento, há também um afastamento, né? Então, quando fala assim, o clima não está muito bom, tem uma boa noite de amor, o clima fica maravilhoso. Então, Deus cria o sexo intencional, né? Para o prazer mútuo. Deus criou o sexo para que haja essa intimidade, para que o marido e a esposa sejam amantes um do outro, apaixonados um pelo outro e queiram, desejem um ao outro, né? E para a procriação dos filhos, para que a vida da terra não acabasse, né? A gente não ficasse em extinção igual os dinossauros. Então, bora namorar, gente, fazer muito filho e encher a terra. Eita glória! Na página 136 ela fala, né? A união física entre o marido e a esposa é designado por Deus para satisfazer o desejo por companheirismo, para proteger um ao outro. A Bíblia traz, né, também o texto sobre Satanás ter brecha quando há uma ausência do sexo no casamento. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 ao 5, 2, 5, de 2 ao 9, né? Põe aí, 1 Coríntios 7. Está escrito assim, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então ele diz o seguinte, cada um tenha a sua própria esposa. Então eu posso ter todas as mulheres que eu quiser? Não pode. Mulheres, posso ter quantos homens eu quiser? Não. Cada um tem a sua esposa e cada um tem o seu marido, com nome e RG, entendeu? Cada um com o seu, cada um cuida do seu. E aí fala que o marido conceda à esposa o que é devido à esposa, e a esposa deve conceder ao marido o que é devido a ele. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo. Eita, aí as mulheres ficam doidas. E sim o marido tem poder sobre o corpo da mulher. E, semelhantemente, o marido também não tem poder sobre o corpo dele, não. Quem que tem poder sobre o corpo do marido? A mulher. Eu falo pro Pedro, eu falo, Pedrinho, você é todo meu. Todo meu. Brincadeira, né, gente? Não vos priveis uns ao outro.
salvo talvez por mútuo consentimento. O que é um mútuo consentimento? Quando os dois entram no acordo. Amor, vamos ficar uns dias sem namorar pra gente fazer um propósito de jejum e oração, nós estamos enfrentando as batalhas, né? Se os dois concordam, né? Se a mulher falar, olha, não tô passando bem, tô doente, né? Quando a mulher está no período da menstruação, os dois entram num acordo, a mulher fala, não gosto, né? Não quero fazer nesse período, conversa. Porque o que eu vejo é o seguinte, as mulheres não querem fazer o sexo por uma determinada situação, mas ao invés de elas conversar com o marido e entrar num comum acordo, elas não avisam, não. Aí elas ficam todo dia achando que vai ter. E na cabeça delas não vai ter. Porque elas já na cabeça delas já decidiu que não vai ter. O marido foi formado, não. Sabe o que é isso? Falta de comunicação. Então, o mútuo consentimento. Os dois concordou? Os dois entendeu? Fechou? Tá tudo certo? Gente, isso acontece muito, por exemplo, gravidez. Quando a mulher tá grávida, os maridos não entendem muito, né? Mas eu já fui grávida 2 vezes, eu sei, eu passei muito mal nas minhas gravidezes. Quando você tá no finalzinho da gravidez, não, você não quer ver homem, não. Tem umas que quer, né? Mas no caso, aquela barriga grande, você não tem posição, tudo incomoda, muita dor nas costas, passa muito mal, muito enjoo, enfim. Se a mulher, o marido quer namorar, e a mulher na cabeça dela, olha, ele não entende o tamanho dessa barriga. Na cabeça dela, ela acha que ele tem que ler o pensamento dela. Mas eu preciso te contar que o marido, ele não tem o superpoder de ler mente. O seu marido, ele não tem um superpoder de ler mente. Então, ainda que você, na sua cabeça, decidiu, não quero fazer sexo nessa reta final da gravidez, porque eu não tô dando conta. Se você não chamar ele para uma conversa, se você não apresentar para ele as causas, e os dois em mútuo consentimento, aí o marido fala, não, amor, né? Tá difícil, né? Entendi. O mútuo consentimento, gente, é quando você senta, conversa e expressa, e os dois em comum acordo combinado. Combinado. Outra situação que eu vou explicar para você. Quando nós passamos pela fase da doença do Léo, e muitos de vocês já conhecem o nosso testemunho, nós tivemos um filho que nasceu com uma enfermidade, o nosso filho foi descobrir a enfermidade dele com 1 ano e 3 meses, e foi uma enfermidade muito grave, o Leonardo internou no CTI e quase morreu, e ele passou por 4 cirurgias no intestino, enfim, foi uma fase muito difícil da nossa vida, né, essa cirurgia, o Léo entrou de urgência, quase morrendo, a gente foi pego de surpresa, e isso abalou muito as minhas emoções, as do Pedro também, mas talvez eu fui o elo mais fraco, e a Bíblia fala, maridos, amem as suas esposas, tenham paciência com elas, porque elas são o elo mais fraco do relacionamento, e eu realmente me tornei o elo mais fraco, porque eu fiquei muito fragilizada nas minhas emoções, eu não sabia lidar com aquilo tudo que eu estava sentindo, de ver meu filho quase morto, né, de pensar assim, o que eu posso fazer, não podia fazer nada, uma dependência de Deus, e Deus me desconstruindo na lenhada, porque esse período de CTI foi um período que Deus falou muito comigo, onde eu tive que quebrar muitos paradigmas, muitas crenças que eu tinha, e Deus me moldando, então foi um período de muita dor, foi um período de muitas lágrimas, e assim, a última coisa que eu pensava na minha vida era ter relação sexual com meu filho dentro de uma cama de CTI. Então, quem já passou por essa situação, talvez possa entender o que eu estou falando, né? Mas, o que eu fiz? Eu não simplesmente sabotei aquilo dentro da minha cabeça. Em um dos momentos que eu e o Pedro nos encontramos, que foram raros, né? O Léo ficou 45 dias no CTI, e a gente revezava o CTI. Então, a gente não se via. A gente trocava o adesivo do CTI na portaria. Então, eu tinha que dar o meu crachá para ele entrar, ele saía, então a gente se encontrava na roleta. Em alguns momentos a gente teve uma amiga que é enfermeira, que ficou algumas vezes para nós no CTI, para a gente dormir em casa, para a gente se encontrar, conversar. Então, nesses períodos, vai rolar sexo. Gente, não tinha clima. Não tinha clima, não tinha vontade, não tinha coração, não tinha mente, entende? Então, você pega uma mãe que acabou de enterrar um filho, você pega uma mãe que está com um filho dentro do CTI, você pega uma pessoa que está passando por uma enfermidade no corpo, enfim, eu não sei. Não sei quais são as situações que você pode enfrentar, né? Pessoas que estão enfrentando crise de depressão, né? Eu já conversei com mulheres, isso não é só pro lado da mulher, não. Já conversei com esposa, que o marido entrou numa crise de depressão fortíssima, crise de pânico, e ele tomando remédios pesadíssimos, ele não conseguia ter relação com ela. Então, tem situações na nossa vida que a gente é colocado diante de cenários que o companheirismo, a amizade, precisa falar muito mais alto dentro do casamento.
Então, nessa fase, eu sentei com o Pedro e me comuniquei. O Pedro precisava saber como eu me sentia diante daquele cenário, porque ele tinha reações e ele sabia lidar com aquele cenário da forma dele. Aquilo que era dor para ele, talvez não era dor para mim, e aquilo que era dor para mim não era dor para ele. Nós somos diferentes. Então, como que ele ia adivinhar como eu estava me sentindo, o que passava na minha cabeça, como eu estava emocionalmente, se eu não falasse? Por isso que a comunicação é tão importante. Então, nós sentamos numa desses encontros e eu chorei, eu chorei, eu chorei. Eu falei, eu tô com medo, eu tô frágil, tudo tá me abalando, eu tô insegura, e ali eu coloquei as minhas fraquezas diante dele, eu coloquei para ele o que eu sentia, como eu tava me sentindo, o que passava pela minha cabeça, eu coloquei para fora, ele precisa, ainda que ele sabia, numa visão geral, gente, todo mundo que me acompanhava nas redes sociais, falava, tadinha da Rafa, nossa, a Rafa tá sofrendo, isso é uma visão de fora, mas ele era o meu companheiro, e nós tínhamos um casamento envolvido nisso. E um casamento que estava diante de um cenário que não tinha data para acabar. A gente não tinha data para acabar diante da doença do Leonardo. A gente não sabia nem o que estava acontecendo. Então, nós sentamos e eu pude me expressar. Então, eu me comuniquei com o meu marido. Eu falei com ele, Pedro, eu preciso que você olhe para mim agora como um ser humano que está fragilizado, sofrendo. Tudo que eu quero é que isso passe. Eu não tenho mente, eu não tenho cabeça. E isso foi tão legal, né? Foi uma experiência que a gente viveu e eu acho legal compartilhar isso com vocês, porque isso amadureceu o casamento, sabe? O nosso casamento, eu falo que a doença do Leonardo fez com que o meu casamento com o Pedro se tornasse um casamento muito melhor. Então, ainda que a gente passou por cenários tão doloridos, tão difíceis, o casamento ficou muito melhor depois da doença, né? A gente aprendeu, a gente foi forçado a viver situações que talvez se não tivesse tido a doença, a gente não teria passado e não teria amadurecido nisso. E a área sexual foi uma delas. Então, a gente, nesse período, eu falei com ele, eu não tenho cabeça para fazer sexo, eu não quero fazer sexo, eu não estou me sentindo bem para isso. Se eu tiver que fazer, eu vou me sentir usada por você, é somente para o seu prazer, e eu não quero me sentir assim, que isso para mim é um estupro, né? Eu deitar na cama só porque você tem necessidades, eu não vou encarar o sexo como uma necessidade sua. Por quê? Porque eu tenho um corpo e eu não quero me sentir invasiva, invadida, né? Eu não quero ser molestada, porque se eu não tenho emoção, nem psicológico, para fazer, eu não quero fazer apenas por uma necessidade. E aquela conversa, gente, foi tão libertadora, porque eu pude chorar, eu pude colocar as cartas na mesa, e o meu marido pôde saber como eu me sentia, e ele ter compaixão de mim, ele olhou para mim com um olhar de compaixão, ele olhou com um olhar de alguém que precisava cuidar de mim, né? E foi tão legal que depois dessa conversa a gente desenvolveu o beijo na boca, né? Às vezes a gente compartilha com pessoas que a gente sabe beijar na boca sem ter sexo. Quando a gente fala isso, algumas pessoas assustam porque elas dizem assim, não existe beijar sem ter sexo. E eu posso provar para você que sim, existe beijo na boca como demonstração de amor, de paixão. Ele é meu amante, ele é meu amigo, ele é o amor da minha vida. Ainda que eu não esteja disposta a fazer sexo com ele, eu posso demonstrar carinho para o meu marido de outras maneiras, né? Então, nessa época da situação que a gente viveu, a gente teve pouquíssimas noites que a gente dormiu junto por causa do CTI, que foram 45 dias seguidos. Se a gente tiver tido 3 noites ou 4 vezes que a gente se encontrou e dormiu ao lado, né? A gente estava tão ferido, a gente estava tão fragilizado, que a gente segurava a mão do outro e a gente dormia segurando a mão e a gente clamava a Deus para que Deus não matasse o nosso filho. E a gente segurava e dava força um para o outro. E ali a gente tinha demonstração de afeto. E a gente beijava na boca, sabendo que não ia ter sexo. E a gente conseguia beijar como eu te amo. E beijava, e beijava, e beijava. E esse beijo era um beijo tipo, você é o amor da minha vida. Eu tenho carinho por você. Eu sinto saudades de você. Seu corpo me faz falta. Ainda que eu não consiga te dar o ápice do prazer no sexo, eu consigo te abraçar, te beijar e dizer, eu tô aqui. Então isso foi, a gente teve que amadurecer diante da dor, da morte, de quase perder o nosso filho para a morte e conseguir sustentar nosso casamento, ainda que nós estivéssemos passando pelo vale da sombra da morte. Nós aprendemos a beijar na boca, sem ter sexo, aprendemos a comunicar o que nós estávamos sentindo, e isso nos amadureceu tanto, né, na nossa vida sexual, porque a gente entende que o sexo
o casamento ele tá tão bom que a gente quer fazer sexo, né? Então a gente vê assim pessoas que, infelizmente, a grande maioria, né, é uma realidade de muitas mulheres que conversam comigo, que acabam tendo que fazer sexo porque tem que fazer, porque são obrigadas a fazer. E se você for para a cama com essa perspectiva, com essa emoção, né, com esse humor, provavelmente você vai se sentir usada mesmo, você vai se sentir molestada, você vai se sentir mal, porque é, não tem como você desfrutar de prazer se a sua mente já se sente obrigada, se a sua mente diz que aquilo é ruim, se a sua mente está te colocando que você está indo para uma forca, né? E olha, mulheres, vamos ser bem sinceras, seu marido percebe, né? Se você acha que seu marido não sabe, que você não está entregue, que você não está ali de corpo presente, né? Ele sabe, e você pode ter certeza que é ruim para ele também, né? Deve ser terrível para um homem deitar na cama com uma mulher, como se aquela mulher fosse um boneco, aquela mulher não tem sentimento, não tem afeto por ele, aquela mulher não deseja o corpo dele. Então, deve ser muito triste. Se você vive essa realidade, eu imagino assim, quão sofrido deve ser. Só que eu estou aqui para te dizer que não foi isso que Deus criou. O sexo ele não foi criado para ser dessa maneira, você não tem que ser usada, você não tem que se sentir molestada, porque muitas mulheres relatam se sentir abusadas pelos próprios maridos por causa dessa situação, né? Os maridos confrontam elas dizendo, se você não fizer eu vou arrumar outra mulher na rua, então é debaixo de ameaças, mas eu também entendo os maridos, porque as mulheres também não querem fazer. Então, tipo, as mulheres estão literalmente julgando seus maridos para a mão de outras mulheres, né, gente? Até porque no mundo que a gente está vivendo hoje, a imoralidade está na palma da mão. É só pegar o celular. Apenas um clique no celular, você tem todo um conteúdo ali que satisfaz. E você, quando você não supre as necessidades do outro, você está literalmente mandando ele para aquele lugar, né? Só que o que você não está entendendo e tem mulher que até prefere, porque eu já ouvi da boca de mulheres falar, não, acho até bom, que ele me dá sossego. Olha isso, gente. O que você não está entendendo é que você está colocando um demônio dentro do seu casamento, né? Todas as vezes que você se nega, você está dando uma brecha para o inimigo. No livro de 1 Coríntios que a gente estava lendo, está dizendo assim, ó, não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, né, por exceção dos dois concordarem, por algum tempo, não é por tempo indeterminado não, para vocês dedicarem à oração e novamente se ajunte. Aí ele diz assim, ó, para que, abre sua Bíblia nesse texto, 1 Coríntios 7, do 2 ao 9, para que Satanás, os demônios, não tente vocês por causa da incontinência. Para que os demônios não tenham essa ruptura, esse tempo sem relação sexual, os demônios eles agem nessa fragilidade para levar para a imoralidade, para levar para o adultério, para levar para a libertinagem, para a pornografia, enfim, né? E ele fala, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então ela fala, além de suprir a necessidade de companheirismo, de proteção do marido e da esposa, contra a tentação, a intimidade sexual também é designada para a doação e recepção mútua de grande prazer e alegria entre o marido e a esposa. Se você tiver o livro, leia todo o capítulo, porque ela vai falar muitas coisas aqui, né? Eu não vou conseguir falar sobre tudo, porque eu preciso falar em 50 minutos e 1 hora. Ela comenta também sobre a mulher trazer essa comunicação para dentro do casamento, principalmente em relação àquilo que dá prazer. Por quê? Porque a gente vê que o sexo em muitas famílias é um tabu. Então, muitas mulheres se casam e não têm diálogo sobre esse assunto com o marido, tem vergonha. E elas acreditam que o marido vai saber fazer tudo. Entenda, seu marido não tem poder de ler mente e ele também não tem o poder de descobrir o que é bom para você. Então, entende por que tem que ter a intimidade, a amizade? Porque você vai ter que explicar para ele o que é bom, né? Isso faz parte, gente, da vida sexual. Você precisa comunicar. Você precisa, ela fala isso aqui, eu achei tão engraçado, porque eu falei, meu Deus, vou ter que ler isso na live, né? Ela fala assim, ó, diga para o seu marido o que é agradável para você. Algumas esposas acreditam que o seu marido sabe tudo sobre sexo e que não precisa dizer nada para ele. E isso não é uma verdade.
Só a esposa pode saber o que é agradável para ela. E então ela pode falar com ele e ser específica e ajudar o marido a ser um bom amante dela. Como que ele vai ser bom com você? Se você abrir a boca e falar. Se você ensinar para ele. Ah, eu vou ter que ensinar. Vai ter que ensinar. Mas eu também não sei. Vai descobrir junto? Vão tentar? Vão ajeitar? Qualquer palestra de sexualidade, qualquer livro de sexualidade que você for ler, você vai ver todo mundo vai falar a mesma coisa. Se você não abrir a boca e falar isso dói, isso incomoda, isso me machuca, isso é ruim. Se você não falar, ele vai sempre repetir aquilo que você não gosta e vai ser sempre um tormento para você ter uma relação sexual com seu marido. Aí ela escreve aqui, ai, ai. Ela deve pegar a mão dele amorosamente e guiá-lo pelas partes do seu corpo que ela gostaria que ele acariciasse. Então pega a mão, leva a mão, ensina, mostra. Se ele não tiver nenhuma noção de carinho, ela deve guiar a mão dele gentilmente, mostrar-lhe o que ela gostaria que ele fizesse. Ela nunca deve pressupor que ele sabe automaticamente e que ele está sendo desligado e insensível. Então tem mulheres, por exemplo, que, porque meu marido é grosso, meu marido não é romântico, meu marido não é carinhoso. Ensina ele a ser. Se ele é o quê? Se ele é um ogro, Shrek, você vai ser o quê? A Fioninha dele. Ensina o Shrek o que a Fiona gosta, gente. É tipo isso. É responsabilidade da esposa ensinar o marido. Quem que tem que ensinar ele? Você. Não é o filme pornô. As mulheres acham que é o filme pornô que tem que ensinar os maridos. Não é o filme pornô, é você que tem que ensinar. É através da intimidade, do relacionamento que vocês dois vai chegar, ó, no top. Plim, no plim. O livro vai falar muitas coisas, mas eu vou passar para frente. Princípio 1, o sexo dentro do casamento, ele é santo e ele é bom. Vamos desconstruir alguns paradigmas religiosos. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Nós vamos explicar sobre isso. Gênesis, capítulo 1, 31, diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Então, quebrando um paradigma religioso, o sexo, ele é santo e ele é bom. Um leito sem mácula significa que o casal tem relações sexuais sem nenhum dos dois ser infiel ao outro, nem impuro em seus pensamentos e ações. O sexo sem mácula entre a esposa e o marido não é de modo nenhum pecaminoso ou sujo. Tem gente que acha que é pecaminoso e sujo. Não é, gente. Com seu marido, com a sua esposa, meu filho, ó, corre pro abraço, corre pro abraço. A esposa deve ter uma atitude piedosa, excelente com o marido, percebendo que intimidade física com seu marido não é um ato profano ou menos santo do que orar. Então, isso é sujo, isso é vergonhoso. Não, tire sua cabeça. Uma vez que os seus pensamentos, motivações e ações sejam puros, ela está agradando a Deus e Deus vê que ela está fazendo algo bom. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus bate palminha. Todas as vezes que você vai, namora seu marido, Deus bate palminha. Todas as vezes que você deixa seu marido doidinho, Deus bate palma. Porque Deus fez para ser assim. Deus se alegra e Deus se agrada quando você cumpre o papel. Segundo princípio, o prazer é correto e não é pecaminoso. O prazer proveniente da intimidade física entre o marido e a esposa é afirmado pela Bíblia e deve ser o quê? Alegre, bom. Haverá momentos em que, por muitas razões, o ato sexual não vai ter o mesmo nível de intensidade de outros momentos. Então, você vai ver que vai ter dia que o trem vai ser bicho pegando, vai ter dia que o trem vai ser mais ou menos. Entendeu? Contudo, ele deve ainda assim ser um momento agradável e prazeroso entre o casal no matrimônio. Ela coloca aqui, geralmente, marido e esposa devem chegar a um clímax, mas se um ou outro estiver muito cansado, ou acontecerá o que pode impedir, de algum modo, por exemplo, um período menstrual da esposa, uma gravidez, uma perna quebrada. Gente, foi a perna que quebrou. Foi o braço que quebrou. Aqui, ó. O braço é que está quebrado. Presta atenção. Eles podem expressar amor um ao outro, se não por intercurso vaginal, que seja por estimulação manual. Agora a cara da pastora aqui. Não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha de falar disso. O que ela está querendo dizer aqui? Dá um jeitinho. Se tem alguma coisa que impede,
Você faz de outro jeito, você dá um jeitinho aqui, gente. Vai tomar um banho junto, entendeu? Vai tomar um banho, vai lavar as costas dele com sabonete. Ai, Rafa, não, porque a gente tá. Outro dia, nossa, gente, é cada coisa que a gente escuta. Um casal, né, passando por uma situação. Não, porque tem 4 meses que a gente não tem relação. 4 meses? Por quê? Não, porque aconteceu não sei o quê, o braço quebrou. Não, gente, vamos lá. Quem quer faz acontecer, entendeu? Se tem alguma coisa que pode impedir, tô passando por um período, né, menstrual. Vai tomar um banho junto, gente. Ok, que você não vai ter a relação ali. Vai tomar um banho, vai dar uns beijos na boca, lava as costas, vai passar sabonete. Você já fez esse teste? Vai lá, vai pega o sabonete, vai dar a dica pra vocês. Todas as mulheres casadas aqui que estão escutando essa aula, você vai pegar, chamar o seu marido para tomar um banho junto. Quanto tempo que vocês não tomam banho junto? Olha que tem mulher aqui que tem 30 anos de casado. Quanto tempo que você não dá um banho nele? Entra dentro do chuveiro e fala, amor, hoje eu vou te dar banho. E vai olhar pra você e vai falar, o que que essa pastora tá ensinando pra vocês agora? Te dar banho. Entra dentro do chuveiro, pega o sabonete, lava as coisas e vai, meu filho, só vai, só vai. Terceiro princípio, a esposa deve buscar a satisfação do marido e não a si mesma, e o marido deve buscar a satisfação da esposa e não a si mesmo. Gente, a Bíblia fala, né? O amor não arde em egoísmo, né? O amor, ele não pensa nos seus próprios interesses, mas no interesse do outro. Ela põe aí o texto de Cânticos, né? Depois vocês leem, mas ela faz assim, ó, se uma esposa pensa, como posso dar prazer ao meu marido? Ela está demonstrando amor. Gente, sabe quando, por exemplo, quando a gente namora, a gente gosta de comemorar todos os meses de namoro, um mês, é, fotinho e presentinho, 2 meses, 3 meses, dia dos namorados, põe pétalas de rosa, faz cesta de café, revela foto. Gente, as românticas, meu filho, as capricha, as prega foto nas paredes, coloca balão, aqui é estranho, gente, sabe aquela expectativa que a gente gera dentro de nós quando a gente quer preparar uma coisa especial, uma noite especial? A gente tem que viver isso todo dia. Aqui, ó, a preparação começa na mente. Como que começa? Principalmente para as mulheres aí que têm muita dificuldade de ter desejo sexual, né? Deixa eu explicar um negócio para vocês. O seu desejo sexual ele começa na sua mente. Então, se você tá cheio de tarefa e o seu marido quer fazer naquela hora, provavelmente você não vai querer, porque você tá cansado, você tá cheio de coisa para fazer. Mas a mulher sábia faz o quê? Ela prepara na mente. Ela organiza a agenda. Ela prepara os momentos ideais. Ela sabe a hora que os meninos vão estar dormindo. Ela, presta atenção, começa aqui, ó. Ó, você já acorda de manhã pensando, não, hoje eu vou fazer uma coisa especial. Só de você se organizar para ter um momento especial com ele, você vai ver que o seu próprio corpo vai reagir a isso. Por quê? Porque está tudo na sua cabeça. Então, você, Rafa, mas é porque eu não estou tendo vontade. Não está tendo vontade porque você nem pensa nisso. Começa a planejar na cabeça. Começa a organizar. Coloca os meninos para dormir mais cedo, entendeu? Faz alguma mudança na agenda. Combina com alguém para poder ficar com os seus filhos, para você poder fazer alguma coisa diferente. Encontra na hora do almoço. Gente, quem tem menino pequeno tem que fazer malabarismo. Isso é uma verdade. Eu tenho menino pequeno, eu sei como que é. Às vezes as mulheres me mandam, Rafa, eu tenho bebê, eu tenho menino de 2 anos. Eu sei, eu sei, eu sei. O casal, quando ele tem filho pequeno, é uma dificuldade. Mas a mulher sábia, ela remaneja. Ela dá um jeitinho. Um dos jeitinhos, às vezes você organiza o quê? Na hora do almoço, na hora que os meninos estão na escola. Outro dia, eu conversando com uma mulher casada, ela falou comigo assim, Rafa, a gente faz dar certo. Quem quer faz acontecer, cria oportunidade. Aí ela pegou e falou comigo assim, isso me marcou. Ela falou assim, a gente tem criança pequena, então para sair de casa é aquela correria, que tem que arrumar mochila, tem que deixar a menina na escola. Eu vou pro meu trabalho, ele vai pro trabalho dele. Quando a gente volta, a gente já volta buscando os meninos na escola. Tem que fazer janta, tem que fazer dever. A gente sabe que a rotina é corrida. Aí ela falou pra mim assim, aí sabe o que a gente faz? A gente encontra no horário de almoço. Eu dei tanta risada. Eu falei, o quê? Ela falou, a gente encontra no horário de almoço. Ele tem 1h30 de almoço, eu tenho 1h30. Cada um trabalha numa empresa. Ele tem 1h30 de almoço, eu tenho 1h30 de almoço. O que a gente faz? A gente encontra na hora do almoço. Os meninos estão na escola, a gente para, corre, namora e tudo lindo. Entende que muitas das vezes o que a gente precisa, mulherada,
A gente precisa olhar para a nossa agenda, a gente precisa olhar para a nossa rotina, né? Cada um tem uma rotina diferente. E a gente precisa começar a trabalhar a nossa mente. A gente precisa querer fazer acontecer. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente se organiza. Isso tem que começar na nossa cabeça. Então, o seu desejo precisa começar, você precisa começar a mentalizar esse desejo. Vou fazer uma coisa diferente, vou esperar meu marido, vou tomar um banho, vou passar um creme. Vai no supermercado, compra um hidratante corporal, fala, vou comprar esse creminho aqui para me passar, para me ficar cheirosa, compra um pijama novo, porque só de você fazer coisas desse tipo, isso você já prepara o seu próprio corpo, o seu emocional, sabendo que você quer dar prazer ao seu marido. Então ela fala assim, né? A esposa ela deve pensar como posso dar prazer para o meu marido, porque isso agrada a Deus. Ao dar prazer ao marido, a esposa possivelmente começará a experimentar mais prazer do que ela imagina. Quando você não vai para a relação apenas para cumprir um papel, mas quando você vai para a relação é como eu posso deixar o meu marido doido. Gente, é completamente diferente. Quando você vai para uma relação com a função de cumprir papel, você se sente uma abusada, uma escrava, uma condenada. Terrível. Você não vai conseguir sentir prazer mesmo, não. Mas quando você muda sua mente e você desperta, como eu posso fazer ser muito bom? Como eu posso deixar ele doido? Você mesmo já começa a sentir prazer só na expectativa de fazer o negócio acontecer. Pensa nisso. Pensa nisso, ó. Ela escreve aqui, ó. Às vezes é difícil que jovens mães com crianças pequenas tenham um pouco de energia no final do dia. Ainda assim, a mãe ocupada, ela deve planejar com antecedência o seu dia ou a sua semana para ter um tempo especial com o seu marido. Igual você planeja a agenda da limpeza da sua casa. Então, na terça eu vou lavar o banheiro, na quarta eu ponho a sopa para lavar, na quinta eu faço. Igualzinho você planeja a limpeza da sua casa, igualzinho você monta a agenda, tem que levar na escola, tem que buscar na natação, você também vai planejar a sua vida sexual com seu marido. Talvez o seu grande problema é que você não está planejando nada. Você vai olhar para a agenda e vai falar assim, ó, esse dia que nós vamos tirar para namorar, esse dia que eu vou fazer um jantarzinho para ele, esse dia que eu vou deixar lá na minha mãe. Então começa a planejar. Para você ter tempo especial com seu marido, ela não pode estar ocupada com as crianças e ao mesmo tempo pensar em seu marido, tendo a expectativa de estar com ele. Ela precisará falar com ele para que ele também planeje as suas atividades. Reservar tempo e energia para ele valerá a pena. Gente, vamos lá. Vai valer a pena? Muito a pena. Muito a pena. Um casamento com uma vida sexual bem resolvida, ele evita muitos outros problemas. Eu posso falar isso para vocês porque eu estudo sobre esse assunto, eu escuto pessoas que têm experiência, pessoas que trabalham na área e eu posso te argumentar. Um casamento que tem uma vida sexual saudável, ele evita muitos conflitos, muitos problemas. Quarto princípio. As relações sexuais devem ser regulares e contínuas. Leia aí Provérbios capítulo 5, versículo 19. Diz assim, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Gente, vamos lá. Não há um número certo de vezes por semana, mas as relações sexuais devem ser frequentes o bastante para que nenhum dos dois experimente a frustração ou a tentação. Às vezes os casais caem no hábito de não ter ou raramente ter relações sexuais. É muito engraçado, a gente brinca muito, o Pedro brinca assim, namorado que não pode fazer, quer fazer muito. E os casados que pode fazer, quer fazer nada. Eita, meu Deus! Eles ficam ocupados e cansados e acabam vivendo juntos como irmãos e irmã. Mais do que como marido e mulher. Isso não acontece na sua casa não, né, gente? Fala pra mim. Não, pastor, isso não acontece aqui em casa. Pois é, a intimidade sexual, contudo, deve ser parte regular e contínua do seu relacionamento. Lembrem-se que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, que se for para ter um tempo sem relação, que seja em comum acordo. A mulher não pode decidir isso da cabeça dela e o marido está nem sonhando que ela decidiu isso. Senta, conversa, se os dois concordarem, ok.
E mesmo assim, a Bíblia diz para que não seja um período muito grande. E ela fala, para que Satanás não use disso da sua fraqueza para uma pedra de tropeço. Então a gente tem visto muitos maridos, muitas esposas tropeçando, né, em pecados por causa da ausência do sexo no casamento. Então fique atento, né? Não deixe que o inimigo, né, que o diabo entre na sua vida, na vida do seu marido, né, entre nos desejos, entre nos atos, porque isso vai destruir seu casamento. A Bíblia fala que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como você fazer uma colheita de algo que você não plantou. Então, se você planta imoralidade, você vai colher imoralidade, né? Quinto princípio, a esposa nunca deve barganhar com o marido em troca dos seus favores. Gente, isso aqui é muito sério. Tem muita mulher que usa do sexo para poder conseguir com o marido aquilo que ela quer. Então ela fala aqui, ó, Filipenses 2, versículo 3 e 4, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa versão que ela usa aqui da Bíblia é uma tradução mais difícil de entender. Você vê que ela usa umas palavras. Lê na NVI, que talvez vai ficar com a tradução mais fácil. Barganhar com seu marido em troca de favores dele, isso é egoísmo seu. Tal esposa tem uma motivação errada. Ao invés de servir a si mesma, ela deve servir ao marido. A esposa está sendo egoísta quando ela barganha favores e trata o marido como uma criança tentando manipular. Literalmente aquela mãe que fala assim, ó, quem comer tudo vai ganhar a surpresinha depois do almoço. Então é uma condição, comer tudo para ganhar um doce. Passar de ano para ganhar um presente no Natal. Então não use disso como uma manipulação sobre seu marido. A motivação da esposa não deve ser o que ela pode conseguir do seu marido. Deve ser a glória de Deus. Lembra que tudo que rege a nossa vida, a Bíblia fala, tudo que vocês fizerem, faça como para o Senhor. Que o Senhor seja o centro de tudo. Tudo que a gente faz, gente, é para a glória de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala, quer comamos, bebamos, quer a gente se divirta, o que a gente fizer, faça para a glória de Deus. E o casamento não sai fora disso, não. A maneira que você trata seu marido, o respeito, o amor, a cumplicidade, o sexo, tudo isso que a gente faz, se renunciando para o prol do outro, é para agradar a Deus, é para glorificar o nome de Deus. Porque no final, a mulher que escolhe ser excelente, ela glorifica a Deus. Princípio 6, para a gente terminar, último. As relações sexuais devem ser proporcionais e recíprocas. O Rafa, então quer dizer que eu tenho que ser uma escrava? Não, gente. A gente não está em categoria de escravidão aqui, não. Pelo contrário, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós não somos escravos dos nossos maridos, né? A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Como eu já disse e vou repetir, mulher que tem na mente sobre escravidão, você vai viver uma vida de escravidão. Se você acha que o sexo no seu casamento é uma escravidão, você vai viver uma vida de escravidão. Nós precisamos ter uma mudança de mente. O apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 12, sejam transformados pela renovação da sua mente. Só tem uma forma de você ser transformada, mudando sua maneira de enxergar e de pensar. Só tem uma forma do muda eu, Senhor. Como? Mudando sua forma de enxergar. Tudo começa aqui, ó, no pensamento. 1 Coríntios 7, ela volta a repetir aquele texto do corpo ser da mulher ser do marido, do corpo do marido ser da mulher, né? Fala sobre o tempo se dedicarem à oração, para que Satanás não ache brecha. É o mesmo texto, 1 Coríntios 7. Ela fala assim, ó, relações sexuais em proporção correta e recíproca significa que a esposa e o marido podem e devem sentir-se livres para iniciar uma relação sexual, desde que tenham consideração um com o outro. Qualquer coisa é aceitável, desde que seja de comum acordo, lembra disso, prazeroso e não ofensivo ao outro. Isso aqui é uma dúvida que muita gente tem. O que pode, o que não pode? Gente, tudo é aceitável, desde que os dois estejam em acordo, né? O homem fazer a mulher fazer algo que ela não gosta, isso é pecado, isso é errado. E vice-versa. Tem que ter prazer para os dois e não pode ser ofensivo. A mulher não pode se sentir suja,
se sentir mal diante daquilo. Agora, existem sim algumas coisas que para a Bíblia é pecado, e ela escreve aqui, ó. Exceções a isso incluem quaisquer atos pecaminosos, tais como, dois pontos, sodomia. Você sabe o que é sodomia? Penetração anal. Penetração anal é dado como sodomia. Isso para Deus, perante a Bíblia. O sexo anal é pecador. Apesar que eu sei que tem muita gente que gosta, vai parar de gostar, amigo. Vai parar de gostar, porque você não vai pro inferno por causa disso, né? Imagina. Não, fulano viveu uma vida linda, não matava, não roubava, não fazia mal para ninguém. Ô cidadão honorário. Pois é, menino, não é que foi pro inferno? Foi pro inferno. É porque gostava de sexo anal. Misericórdia. Gente, para a Bíblia, a penetração anal é pecado, isso é considerado sodomia, tá? Existem textos bíblicos que comprovam isso, né, que tem explicações. Você pode colocar no YouTube aí, assiste pregações do Cláudio Duarte, ele fala sobre isso. Assistir pornografia errado. Compartilhar fantasias sexuais, é estranho de pôr fantasia, gente, ficar imaginando o outro. Isso aí tá errado, isso é pecado. A respeito de outra pessoa. Então, por exemplo, a pessoa está lá no ato e ela está pensando na mente com o outro. Isso é pecado. Ter relações sexuais é apropriado a qualquer momento do dia ou da noite. E não devem se restringir apenas à hora de ir para a cama, gente. Quem falou que o sexo é só na hora de dormir? Às vezes na hora de dormir você está muito cansado, você só quer deitar e dormir. Lembra de remanejar a agenda? Lembra da amiga que quando não tem oportunidade, faz a oportunidade acontecer na hora do almoço? Pois é, não restringe apenas a hora de ir para a cama. É perfeitamente aceitável e, por vezes, até preferível ao marido e à esposa levar seu parceiro ao ápice do sexual pelo estímulo manual ou penetração. Suas relações sexuais devem ser adequadas e recíprocas. Para sumariar este capítulo, lembre-se de que a esposa tem várias obrigações bíblicas com o seu marido. Com relação à intimidade física, ela deve satisfazê-lo completamente, tanto o quanto possível. Ela deve ir a ele para satisfazer suas próprias necessidades nessa área, entendendo que ela tem autoridade sobre o corpo dele. Às vezes, ela deve iniciar o sexo planejando com antecedência a mente, tendo expectativas e não temor pelo tempo que estarão juntos. Comece a planejar a sua vida sexual antes. Minha dica para vocês, mulherada. Do mesmo jeito que você senta e planeja suas tarefas de casa, que dia que você vai lavar a roupa, que dia que você vai levar o menino para a escola, que dia que tem natação, que dia que você vai fazer o jejum. Do mesmo jeito que você organiza todas as suas atividades, programe também as atividades sexuais. Planeje com antecedência, já prepara seu corpo, já prepara sua mente, já prepara seu humor, né? Não, quarta-feira eu vou fazer algo diferente. Então, na quarta você já acorda com a mente já sabendo, já se preparando, seu corpo começa a responder com isso. E em vez de você ter que fazer com medo, né? Com aquele sentimento de prisão, não tem que ser assim. Ela não deve participar de nenhuma prática pecaminosa. Pornografia, sexo anal, fantasias sexuais com outro homem. Ela deve ter uma motivação pura diante de Deus e ver a relação sexual como um ato bom, santo, que Deus declara bom. Gente, no mundo de hoje, eu não sei nem narrar para vocês o que existe nesse mundo pervertido, porque eu nunca vivi nele. Mas a gente sabe aí, porque já também não é bobo, né, que existe muita coisa na área sexual que desagrada a Deus. Né? Existe muita coisa feia, existe muita coisa suja, né? Tem pessoas que têm programas com outras pessoas, que vão para a cama com muitas pessoas, isso não agrada a Deus, né? Lembre-se sempre que o sexo ele foi criado por Deus, para o marido, para a esposa, para trazer um chicletinho no casamento, para fazer vocês dois ficar unidos, para fazer vocês serem amantes um do outro, para a comunicação ser boa, para a vida ser feliz, e não viver de forma imoral, e não usar isso que Deus criou para algo pecaminoso, né, que vai afastar você de Deus. Para a gente fechar, ela escreve aqui: se você não tem pensado em sexo e nem está participando do sexo com seu marido de modo que honre a Deus, você deve buscar arrependimento. Às vezes você assistiu essa aula e você pensou assim: nossa, tá tudo errado. Talvez você falou, tô ganhando estrelinha, mas talvez você tá numa situação que você fala assim:
Nossa, eu não faço sexo com meu marido tem 6 meses. Pois é, você deve buscar um arrependimento. Agora mesmo você pode curvar sua cabeça e confessar o seu pecado a Deus. E Ele será fiel para te perdoar e purificar de toda a sua iniquidade. Isso é pecado, gente. Negar seu corpo é um pecado. Se você está deixando seu casamento ficar esse tempo todo, isso é um pecado. Você precisa consertar diante de Deus. Em seguida, faça o que o livro de Tiago sugere. Mostre a sua fé com obras. Tem mulheres, gente, que não ganham o marido por causa que o comportamento dela não demonstra a fé que ela fala. Tem marido que fala assim, o que adianta? Tá na igreja todo dia, mas dentro de casa? Pensa. A Bíblia fala que a mulher crente, ela ganha o seu marido descrente pelo bom comportamento. E o sexo, ele entra no bom comportamento. Planejando momentos de intimidade física com seu marido, dando-se a ele, tendo expectativa de estar com ele, esperando ansiosamente pelos momentos em que poderão estar juntos. Seja uma esposa amorosa, seja uma esposa calorosa e uma esposa responsiva. Se você não está com humor, concentre-se em agradar o seu marido e o seu humor provavelmente vai melhorar. Eu não tô afim. Eu não tô com saco. Concentre-se em agradar a ele e o seu humor provavelmente vai melhorar. Não glorifique a Deus só no domingo pela manhã, mas também na intimidade do seu leito matrimonial. Tem pessoas que acham que só dentro da igreja que elas estão glorificando a Deus, cantando louvor, orando, fazendo jejum, mas está em pecado, né, no seu leito matrimonial. Então, uma das maneiras de você honrar a Deus, além do seu louvor, além do seu jejum, além da sua oração, é você honrando o seu marido na sua vida sexual. Nesse capítulo, compartilhei com você algumas das mesmas dicas que dei à minha filha antes do seu casamento. Deus é bom e a relação sexual dentro do casamento é boa. Comece a ver o sexo do mesmo modo que Deus vê e responda generosamente o seu marido em amor. Capítulo encerrado. Eu espero que essa aula tenha falado muito forte ao seu coração, né? Espero que você tenha entendido, né, a responsabilidade. A gente está numa parte do livro, gente, que nós estamos falando daquilo que é responsabilidade nossa. Porque é muito fácil dentro do casamento, principalmente num casamento ruim, num casamento cheio de problema, num casamento que está indo para o divórcio, a gente justificar a nossa responsabilidade colocando a trave do olho do outro. Então, nós já aprendemos aqui nessa mentoria a tirar primeiro a sua trave para depois se apontar a trave do outro, a ser responsável por aquilo que é papel seu, a entender o que Deus pensa a respeito do seu casamento, o que cabe você consertar aquilo que está errado, né? Na última aula, na aula 10, nós falamos sobre, talvez seu marido tem 60% de culpa e você 40%. Pegue os seus 40%, ainda que seja menor que os dele, e trate como 100%. Você não pode mudar ele, você pode mudar você. Então, trazer a responsabilidade sexual para nós mesmos você tem que fazer a sua parte, você também tem que colaborar, né? A gente escuta muitas coisas, né? Muitas mulheres reclamam dos seus maridos na área sexual, mas também tem muitos maridos que reclamam das suas esposas na área sexual. Então, a gente precisa, talvez, parar de olhar para o outro e olhar para nós. Será que você tem feito a sua parte? Será que você é top? Para você dizer que ele é muito ruim, será que você é muito boa? Não, Rafa, não sou tão boa assim. Pois é. Então, pra gente reclamar que ele é muito ruim, que ele é muito grosso, que ele não é amoroso, que ele só pensa nisso, será que você tem suprido? Porque talvez seu marido quer sexo o tempo inteiro, porque você recusa o tempo todo também. Talvez o seu marido está o tempo todo te procurando e você reclama disso, porque você nega para ele o tempo inteiro. Então, antes de a gente apontar a trave do olho do outro, a gente precisa tirar a trave do nosso olho, né? A gente precisa ser excelente em tudo, inclusive na nossa área sexual. Quero deixar aqui também uma observação a respeito de mulheres, né, que têm traumas devido a abusos, né? A gente lida com mulheres e a gente sabe que uma grande parcela das mulheres, né, tiveram abusos na sua infância, na sua adolescência. E quando casam, né, tem sequelas desses abusos, leva isso para dentro do casamento. E eu queria te dar um conselho, né? Você precisa procurar uma pessoa, um líder da sua igreja, alguém que você confie. Para você buscar ajuda, você precisa buscar ajuda para você ser curada. Porque eu vejo assim que tem mulheres que elas querem um companheiro, elas querem apenas um marido, mas elas gostariam que esse marido viesse sem a parte do sexo. Principalmente quando elas têm casos de abuso.
Então, às vezes, elas estão feridas, né? Não gostam, remete àquilo que aconteceu com elas lá atrás. Ai, será que eu posso ter um marido sem ter sexo? Não existe isso, gente. Não existe isso. Se você casou, você tem que casar tendo a consciência de que o sexo faz parte do casamento. Então, se você não quer fazer sexo, por que você casou? Por que você assumiu um voto diante de Deus junto com outra pessoa, sendo que você não está disposta a cumprir aquilo que é uma responsabilidade sua? Ninguém casa sem sexo, gente. O sexo ele faz parte do casamento do homem e da mulher. E aí você quer ter um marido, mas não quer viver a área sexual. Se você tem algum bloqueio, se você tem algum trauma, alguma ferida que ainda está aberta, que isso ainda remete aos dias de hoje, você precisa buscar ajuda. Procure um profissional, procure um líder espiritual perto de você para te orientar, para te ajudar. Você precisa fazer um trabalho de cura interior para que você possa deixar o passado para trás e que você possa desfrutar daquilo que Deus tem para você hoje. Chegamos ao final desse vídeo. Deixe nos comentários qual foi a parte que Deus mais falou com você. Não esquece de deixar o like, não esquece de deixar o comentário. Tem muita gente assistindo às aulas, mas não deixa o joinha. Isso é importante para o canal, faz com que o YouTube entenda, né, que a nossa página é relevante, que o conteúdo é bom. Então, quanto mais vocês deixarem aí, gente, não custa nada, é só você apertar o botão. Você está me ajudando a fazer com que o meu canal cresça. E eu te peço essa colaboração, né? Vocês sabem da dedicação que eu tenho tido com o estudo, né, em ajudar vocês nesse processo de vocês. E a maneira que vocês têm de me retribuir é deixando o like, deixando um comentário e me ajudando a promover, né, esse trabalho que eu estou fazendo. Se você conhece alguém, né, que é casado, que está passando por conflitos no casamento, mulheres, recomende essa mentoria para suas amigas, né? Indique para elas, olha, a Rafa está fazendo uma mentoria, é gratuito, está no YouTube, qualquer pessoa tem acesso, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra, ao Evangelho de Jesus e o conhecimento bíblico a respeito do casamento. Eu fico por aqui, deixo meu beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo. Fui!